Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eis aí a cruz do Senhor, afastai para longe de nós todo inimigo da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia, aleluia. Amado irmão, louvado seja Deus pela sua vida. Hoje, 13 de junho, dia de Santo Antônio de Pádua, glorioso Santo Antônio de Pádua. E uma curiosidade, se você não sabia, esta oração que geralmente eu faço, eis a cruz de nosso Senhor, afastai para longe de nós todo inimigo da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, aleluia, aleluia. Esta é uma oração do glorioso Santo Antônio de Pádua. E eu tenho por Santo Antônio uma devoção, a qual eu até mesmo chamo ele de o meu irmão mais velho, né? O meu irmão mais velho na fé, porque eu tenho o meu pai espiritual, o glorioso São José, a bem-aventurada Virgem Maria, no título de Nossa Senhora de La Salete, e o glorioso Santo Antônio eu tenho por irmão. E como hoje é dia dele, eu resolvi colocar aqui para vocês um pouquinho da vida de Santo Antônio, segundo o que nós meditamos na trezena de Santo Antônio, que são 13 dias. Mas existe também a semana com Santo Antônio, 5 minutos com Santo Antônio, enfim, os devocionários, né, completos do glorioso Santo Antônio de Pádua nos ajudam bastante nessa intimidade de devoção, porque ele de fato é um homem que deixou pegadas que apontam para Deus. Ele nos mostra o caminho para o reino dos céus, que foi um grande santo, um doutor da igreja, o santo que foi canonizado de uma forma mais breve, né, devido a tamanhos milagres, o milagre da vida, da conversão, e também os milagres que Deus operou de forma extraordinária através de Santo Antônio. Mas vamos lá, quem é Santo Antônio de Pádua? Então vamos meditar aqui, passar para vocês o que a gente meditaria no primeiro dia da trezena, mas de uma forma corrida para vocês entenderem isso, tá? Então, Santo Antônio de Pádua, ele nasceu na cidade de Lisboa, capital de Portugal, aos 15 de agosto de 1195, filho de Martinho de Burlhões e de Teresa Taveira, descendente de duas nobres famílias lusitanas. 8 dias após o nascimento, ele foi batizado na igreja catedral, recebendo o nome de Fernando. A piedade da mãe foi plasmando aquele coraçãozinho inocente, ofereceu e consagrou à Virgem, Nossa Senhora da Conceição. Aos 5 anos, aqui é interessante a gente entender essa consagração que a mãe, que o pai, enfim, que a família faz aos seus filhos, tá? Aos 5 anos, integrava a equipe de coroinhas da catedral e gostava de ajudar a Santa Missa. Olha que interessante. Na mesma catedral, ele frequentava depois a escola do tio, Cônego Fernando, e servia nos atos de caridade aos pobres. Existe ainda hoje em Lisboa, ao lado da catedral, a capela de Santo Antônio, onde estava situada a casa paterna com todas as gratas recordações e saudades. Vocês que estão entrando aqui na live agora, sejam bem-vindos. É uma live surpresa sobre Santo Antônio de Pádua, a qual é meu santo de devoção particular. Aqui em casa nós temos os santos onomásticos, né? De Santa Clara, São Lucas, São Pedro e Santa Helena, Santa Tatiana Romana. Mas para minha devoção particular, é Santo Antônio de Pádua. Então nós lemos aqui agora o primeiro dia, conhecendo quem é Antônio. E aqui a gente quer ler também sobre a vocação sacerdotal dele. Como houve essa vocação? Você percebeu aqui, né, você escutou isso, de que com 5 anos ele foi coroinha, ele foi consagrado a Nossa Senhora por meio da mãe dele, ele ajudava os pobres, ele tinha um amor, um zelo, uma piedade pela liturgia. E isso é muito importante para nós. Então vamos ver aqui um pouco sobre a vocação sacerdotal de Santo Antônio. Olha só, aos 15 anos de idade, Fernando entrava no convento dos padres agostinianos de Santo Agostinho. Após 1 ano, julgaram-no digno de fazer sua consagração a Deus, para sempre, através dos 3 votos solenes. Olha só, após 1 ano, então, ele entrou com 15, aos 16 anos...
Após um ano, julgaram-no digno de fazer sua consagração a Deus para sempre, através dos 3 votos solenes de obediência, pobreza e castidade. Até interessante, aqueles que utilizam do tal, eu estou aqui com o escapulário, né, de Nossa Senhora do Carmo, mas tem o tal, muitas pessoas utilizam o tal, e é interessante saber o significado daqueles 3 nós que há no tal, que é a obediência, a pobreza e a castidade. Não adianta usar como um amuleto simplesmente, mas tem que saber o porquê se está usando o objeto sacramental, né? E no caso do tal é isso, a consagração à obediência, à castidade e à pobreza. Passados que foram 2 anos, conferiu-se para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, onde se dedicou aos estudos da teologia e da Sagrada Escritura. No ano de 1219, foi ordenado sacerdote pelo bispo Dom Pedro Soares. O ideal sublime de seu sacerdócio e a finalidade de sua vida serão os de servir aos pobres e humildes, transmitindo-lhes a palavra de Deus e despertando assim a esperança no coração dos abatidos e oprimidos. Então essa é a parte da vocação sacerdotal de Santo Antônio de Pádua. É até interessante eu mostrar aqui para vocês que eu carrego no meu rosário. No meu rosário eu carrego uma relíquia de Santo Antônio de Pádua. Ela é bem pequenininha, é uma relíquia de 3º grau, mas é muito importante para nós cristãos ter essas práticas, esses objetos. Seja bem-vinda, irmã! Então, falando agora de Santo Antônio de Pádua, mas a vocação franciscana. Lembra que ele foi para um convento, né, de cunho agostiniano, né, de Santo Agostinho, se tornou sacerdote, mas ele havia incutido no coração dele uma vocação franciscana, né, e ele se tornou então franciscano. Vamos ler o que o devocionário fala para nós sobre essa parte da vida de Santo Antônio de Pádua. Nessa época, em 1219, Francisco de Assis, na Itália, fundou uma nova ordem religiosa. Então já vamos pedir aqui a intercessão do nosso pai seráfico, São Francisco de Assis. O cônego Fernando conheceu os frades franciscanos em Coimbra e gostou, se identificou com aquela ordem, com aquela forma de viver o Evangelho. Até porque Santo Antônio conhecia o Evangelho, é doutor nas Sagradas Escrituras. Alguns frades foram enviados para evangelizar os mouros e foram martirizados em Marrocos. Bom, o que é o martírio? Eles morreram pelo nome de Jesus. Eles deram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Louvado seja Deus pela sua vida, graça e paz. Escuta só isso. A solene transladação dos primeiros 5 mártires franciscanos da África para Coimbra tocou o coração ardente do jovem Fernando. Depois de muitas orações, suplicou aos esmoleres do convento de Olias a admissão entre os padres de São Francisco. O superior aceitou logo o pedido e no fim de junho de 1220 fez a solene profissão religiosa assumindo o nome de Frei Antônio. Lembra que até então ele era Fernando, né? Era o padre Fernando. Mas aqui, quando ele assume a vocação franciscana, ele faz aqui a solene profissão religiosa, assumindo o nome, então, de Antônio. E aí é como nós conhecemos ele hoje. Glorioso Santo Antônio de Pádua. É interessante essa questão do glorioso. Ele era muito devoto da Santíssima Virgem, ele era muito íntimo, devoto do menino Jesus. Você vê algumas imagens dele carregando o lírio como de São José por conta da pureza. É extraordinário a vida desse santo, desse meu irmão mais velho. Deixa eu ler aqui para você mais um pouquinho sobre a vocação missionária, agora a vocação missionária de Santo Antônio. Olha só. Mais uma etapa se abre na vida do santo. Ele vai subindo degraus. A de ser missionário em Marrocos. Impelido pelo entusiasmo do martírio, e até interessante porque na Santa Igreja
né, nós sempre conhecemos isso na história da igreja, que o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. E o sangue desses 5 primeiros mártires franciscanos foi o que germinou na alma de Santo Antônio de Pádua esse fervor a ponto de o tornar o santo que ele é hoje, o glorioso. Mais uma etapa se abre na vida do santo, a de ser missionário em Marrocos. Impelido pelo entusiasmo do martírio, embarcava para a África. Durante a longa travessia, Santo Antônio ficou gravemente doente, de forma que desistiu de sua missão e tomou outro navio de volta. Quando, porém, estava em alto mar, sobreveio violenta tempestade. O navio esteve a ponto de submergir e, desgovernado, foi parar nas costas da Cilícia. E lá o santo permaneceu durante todo o tempo de sua convalescência, né, enquanto ele estava enfermo. Até indico para vocês, tem alguns filmes muito bons de Santo Antônio de Pádua. Tem Santo Antônio, o Guerreiro de Deus. Tem um outro que é só Santo Antônio de Pádua. São 3 filmes que tem. Eu lembro desses 2 títulos. O terceiro título eu não lembro como é que é. Mas são muito interessantes os filmes, muito bons para aumentar a nossa piedade no coração. Então, a gente viu aqui que Santo Antônio ele estava convalescendo, né? E aí houve aqui, no próximo passo, um encontro dele. Houve um encontro dele com São Francisco de Assis. Esses encontros de santos, eles são belíssimos. Como é maravilhoso, né? São Francisco e Santa Clara, e aí São Francisco e Santo Antônio de Pádua. Vale lembrar que o apóstolo, né, do Rosário, São Domingos de Gusmão, é da época também, né, de São Francisco e Santo Antônio, 1214 mais ou menos, que vem acontecer toda a história de São Domingos de Gusmão. Né? Então é muito interessante, você vê que é uma época, né? A gente está falando da Idade Média. A gente está falando da Idade Média, aonde borbulhou ali muitos santos, né? Foi uma fábrica de santos, um celeiro de santidade muito grande, né? Muito importante para a nossa igreja. E aí eles se encontram. No ano de 1221, Santo Antônio empreendeu nova caminhada, atravessando a pé a Itália, rumo à cidade de Assis, né? Lembra? São Francisco de Assis, Santa Clara de Assis, para se reunir em assembleia com outros quase 3.000 frades vindo de toda a parte do mundo. Em Assis, Santo Antônio pôde, em contato com São Francisco e com todos os confrades reunidos em capítulo geral, enriquecer-se do espírito franciscano de caridade, de fraternidade, de humildade, de amor aos pobres e até às próprias criaturas. Ele ouviu da boca de São Francisco o seguinte cântico das criaturas: Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente, Senhor, irmão Sol, que clareia o dia e que com sua luz nos ilumina. Ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua, pelas estrelas que no céu formastes, claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar, pelas nuvens, pelo sereno e por todo o tempo com que dás sustento às tuas criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, com o qual ilumina a noite, é belo, alegre, vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, produz frutos diversos, flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor,
pelos que perdoam, pelo teu amor, e suportam as enfermidades, as tribulações. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Louvai todos e bendizei ao meu Senhor, dai-lhe graças e serve-o com grande humildade. Amém. Amém. Belíssimo, belíssimo. E quando ele fala da irmã morte, é mais belo ainda, porque às vezes quando a gente ouve uma pregação sobre a morte, sobre a preparação para a morte, a Santo Afonso Maria de Ligório fala muito sobre isso, até num livro chamado Escola da Perfeição Cristã, a preparação para a boa morte, Santo Antônio, padroeiro da boa morte, né? A gente às vezes fica meio assim, mas nós rezamos, né, pela nossa morte, até mesmo na Ave Maria, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, que é uma hora a qual nós temos que estar preparados, porque vai chegar, vai ser um encontro com o Mestre. Né? E na oração de São José também, né? Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre os homens, e bendito o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. É interessante, então, rezarmos pela hora da nossa morte, nos preparar para isso, através da confissão, da purificação, do jejum, das práticas de piedade, enfim, da devoção à Sagrada Eucaristia, que é a devoção acima de todas as devoções. Deixa eu ler um pouquinho mais aqui para vocês, falando agora sobre o ministério de Santo Antônio, até consagrando o seu ministério, né, através de Santo Antônio. Olha só, de Assis, Santo Antônio sobe até o eremitério de Monte Paulo, onde teria a incumbência de celebrar missa para os irmãos e de colaborar nos afazeres da casa. Passaram-se assim vários meses, e ninguém conhecia aquele homem austero e silencioso, dedicando suas horas à oração e ao trabalho. Mas, nos primeiros meses do ano de 1222, por ordem do superior, Santo Antônio pregava improvisamente durante uma solene cerimônia de ordenação sacerdotal. Frei Antônio subiu ao púlpito com a aparência e a humildade de um principiante e desceu orador consagrado. Notabilíssimo pela sua impressionante eloquência e pelo fulgor de sua ciência teológica. Assim começava o ministério da palavra com a aprovação e a nomeação de São Francisco. Ao meu caríssimo irmão, olha o que São Francisco escreveu. Ao meu caríssimo irmão, Antônio de Lisboa, o irmão Francisco, saúde e paz no Senhor. São Francisco, se eu não estou enganado, ele chamava Santo Antônio de o meu bispo. Convém que leia as Sagradas Escrituras aos frades, de maneira que, como desejo, nem em ti, nem nos outros, se extingua o espírito de oração conforme a regra que prometemos. Amado, a pregação do Evangelho, ela não é uma formação no sentido de uma palestra que se dá a uma empresa. Não, é um ministério, é um serviço a Deus, é um chamado de Deus. E Santo Antônio, homem austero e silencioso, ele dedicando suas horas à oração e ao trabalho, né? Não é para se aparecer, não é para se engrandecer, se vangloriar, mas é um serviço que se faz, que se entrega a Deus. E é o Espírito que age, o Espírito Santo que impulsiona, que fala, tá? Por isso, a pregação dele, perdão, a pregação dele tinha essa eloquência, essa vida, essa força que santificava, que é o Espírito Santo de Deus, que chegou a converter hereges. Olha aqui então, vamos lá, a mais um trecho da vida dele. Santo Antônio converte hereges. Em 1224, São Francisco enviou o Frei Antônio para o sul da França, a fim de combater as doutrinas falsas dos hereges,
dos albigenses. Lembra aqueles que também combateu a São Domingos de Gusmão? É esses aqui que São Antônio agora está combatendo. Que se haviam separado da Igreja Católica, porque negavam o valor dos sacramentos e outras verdades fundamentais da fé cristã. Um dos hereges desafiou Santo Antônio a provar a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, fazendo-lhe a seguinte proposta: eu deixarei minha mula sem comer durante 3 dias. Depois, se ela, esfomeada, em lugar de se atirar sobre o pasto, se ajoelhar diante da hóstia consagrada, retornarei à Igreja Católica. O santo aceitou. Ao 3º dia, levou a custódia com a hóstia consagrada para a praça pública. O herege levou a mula e colocou o pasto diante dela. Aconteceu então o milagre. A besta recusou o alimento e se ajoelhou como para adorar a Jesus sacramentado. O herege reconheceu seu erro e voltou arrependido ao seio da Igreja Católica. Amados, olha a piedade que se deve ter para com o Santíssimo Sacramento. A mula esfomeada, a besta se ajoelha como que para adorar um animal sem razão nenhuma. Ele se ajoelha para adorar o seu Criador. E como nós temos vivido esta experiência durante a Santa Missa? Como nós temos ido comungar do corpo, do sangue, da alma e da divindade de nosso Senhor Jesus na Eucaristia? Como que nós temos servido na Santa Missa para aqueles que tocam, que são ministros de música, para aqueles que são ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia, para aqueles, os coroinhas, os acólitos, o sacerdote que está ali consagrando, a assembleia que está ali ouvindo, assistindo e participando. Como nós temos vivido esta experiência com Jesus sacramentado? Presta atenção, olha para dentro de si. Olha, deixa com que Santo Antônio, que apresentou, que foi instrumento de Deus para este milagre, deixa que ele interceda com você, para com a sua vivência com o Senhor Jesus na Sagrada Eucaristia, dentro da única, santa Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por nosso Senhor Jesus. Olha para a sua vida. Permita-se que Santo Antônio interceda para que você viva essa experiência. Para com toda essa bobajada de que é o santo casamenteiro popularmente falado. Não, olha para a piedade desse homem. Olha para a vida desse homem. Olha o que Deus realizava através desse homem. Entrega sim, entrega a sua afetividade, entrega a vivência da castidade, a pureza dentro do sacramento do matrimônio, entrega sim a pureza dentro do seu chamado, da sua vocação religiosa, sacerdotal, matrimonial, que seja. Todas essas são uma consagração a Deus. Então, para com toda essa superstição, com todo esse sincretismo religioso e presta atenção no que de fato é a vida dos santos. De fato, o que é a vida dos santos? Entenda isso. Entenda isso. Eu vou trazer aqui para você agora uma pregação de Santo Antônio. Escuta só. Abra bem os teus ouvidos, o teu coração, a tua alma. Entenda. Após a morte de São Francisco de Assis, ocorreu em 1226, a Ordem Franciscana, na Assembleia Geral de 1227, elegeu o Frei Antônio como superior provincial da Itália, cargo que exerceu até a morte em 1231. Santo Antônio continuou sua vida apostólica de grande pregador, que atraía as multidões pela sua cultura e pela sua santidade, que Deus agraciava com o dom dos milagres. O milagre é um dom que Deus concede. Sua pregação foi de muita valia para a pacificação política, para a moralização dos costumes e para o combate às heresias. Estabeleceu a sede provincial em Pádua
e percorria toda a Itália, não só pregando, mas ainda visitando os inúmeros conventos da ordem e construindo outros. Seus sermões eram tão apreciados. Seus sermões eram tão apreciados que após sua morte foram levados em procissão pelo povo. Qual o segredo disso? É que Santo Antônio era, acima de tudo, um homem de oração, meditação e de penitências. Oração, meditação e penitências. Quantas e quantas aparições de Nossa Senhora, de Salete, de Lourdes, de Fátima, das graças. Ela vem pedindo a oração, o jejum, a penitência. Então, de fato, Santo Antônio, ele era esse homem que tinha essa intimidade com a Virgem, que tinha intimidade com Jesus sacramentado, que vivia a fé católica de forma coerente, com os pés no chão, mas com o coração no alto. Era esse homem de oração. E se você não ora, como você vai crescer na vida espiritual? Nem na missa dominical você está indo. Ah, eu vou numa outra missa. Não, a missa dominical é preceito, é obrigação do cristão. É o que nos alimenta, é o que nos permite estar vivos. Um cristão sem a missa é um cristão morto. Então nós temos que orar constantemente. O Santo Terço, as ladainhas, os ofícios. Ora, a Santa Igreja ela é tão organizada porque o Espírito Santo é assim. O Espírito que rege a Igreja, ele é assim. Então, cada mês do ano, a Igreja dedica uma devoção especial. Por exemplo, agora em junho, nós estamos vivendo a devoção particular ao Sagrado Coração de Jesus. Aí, cada hora do dia, a Igreja também coloca uma oração. Cada dia da semana, a Igreja também dedica a uma devoção especial. Por exemplo, às terças-feiras, ao Espírito Santo e a Santo Antônio de Pádua. Às quartas-feiras, a o glorioso São José. Às segundas-feiras, às Santas Almas do Purgatório. Mas o mês de novembro também é dedicado às Santas Almas do Purgatório. Nós temos aí dias que são dedicados à Santíssima Virgem, no caso do sábado, ao próprio Senhor, que é o domingo. Nós temos ao Espírito Santo. Nós temos também o dia dedicado aos Anjos da Guarda. Nós temos os dias dedicados à adoração a Jesus Eucarístico. Então, cada dia da semana tem-se uma organização para se orar. E Santo Antônio era este homem. Porque a Igreja ela é mãe e mestra da verdade. Se nós seguimos o que a Igreja nos orienta, porque ela é corpo místico de Cristo, ela é a extensão do corpo de Cristo aqui na Terra. Entende? Então, se nós temos esse conhecimento, se nós temos essa piedade, é claro que nós vamos alcançar a santidade que muitos já não acreditam. Mas para nós cristãos, no céu só haverá santos. Então eu não posso ficar com aquela falsa humildade. Não, eu não sou santo. Não, você tem que almejar a santidade, amado. Desperta tu que dormes. Você tem que almejar, porque o Senhor diz, sede santos porque eu sou santo. Então não temos que ter essa falsa humildade, viver na hipocrisia. Não, você tem que desejar, você tem que lutar. O céu é para os violentos. Já dizia o apóstolo. Olha só, Santo Antônio sabia dividir seu tempo entre Deus e os homens. Lembra que eu acabei de falar? Pés no chão, mas coração ao alto. Nosso coração está em Deus. Não é isso que você responde na Santa Missa? Sabia dividir seu tempo entre Deus e os homens. Retirava-se frequentemente na solidão para buscar mais forças, sabedoria e santidade no contato com Deus. No Monte Alverne, onde São Francisco recebeu os estigmas, passava a grande quaresma em rigoroso jejum, meditando a paixão de Cristo e fazendo sacrifícios. É claro que a quaresma, ele é um tempo, a igreja também é dividida por esses tempos, né? O tempo da quaresma, que é o tempo da Páscoa, o tempo comum, o tempo no Natal, que é o Advento, enfim.
Claro que cada tempo tem a sua profundidade, mas nada impede da gente viver isso aqui, ó. Viver isso aqui, ó. O jejum, a abstinência de carne é para todas as sextas-feiras do ano. A igreja pede essa abstinência de carne. Aí tem o jejum. É necessário se viver a prática do jejum. E Nossa Senhora até ensina que o jejum ele purifica o coração. Ele purifica a alma. Você não está conseguindo crescer, você não está espiritualmente, não está conseguindo crescer na vida da pureza, alcançar a virtude da pureza. É porque te falta o jejum. O próprio Jesus já falou para nós. Alguns demônios só são expulsos por meio do jejum e a oração. Não só a oração, mas o jejum e a oração. Entende? Então crescer no ministério, crescer no apostolado, mas não para se vangloriar. Não, quando eu digo crescer, é praticamente ao contrário, né? Como dizia São João Batista, que ele cresça e eu diminua. Então que o apostolado cresça, porque quem aparece no apostolado é Cristo, não sou eu. Quem aparece no ministério é Cristo, não sou eu. Ele faz, eu só sou um instrumento. Então quando eu digo crescer, é nesse sentido, para que Cristo apareça, né, e você de fato assuma a postura de cristão. O que é um cristão? São pequenos cristos, vamos colocar assim entre aspas. São a imagem de Cristo na terra. Eu tenho que demonstrar Cristo para o meu irmão. Compreende? Então, vamos aqui dar mais um passo sobre a invocação e orações preparatórias. Mas eu quero, nesse sentido aqui de falar de invocação a Santo Antônio, deixa eu ler para você aqui sobre o milagre dos peixes, o tão conhecido milagre dos peixes. Olha só, não deixa essa live passar despercebida não, envia para os seus irmãos para que eles compreendam toda essa pregação que está sendo feita para a conversão da alma e para a disposição no serviço para com Deus. Olha só. Escuta bem, e é por isso que eu vou pedir para você divulgar essa live, para que o coração de outros irmãos fique inflamado também. Olha só, a missão de Santo Antônio na cidade de Rímini empolgou a imaginação popular pela novidade da pregação e pelos resultados inesperados contra os hereges. Deu-se nesta cidade, banhada pelo sol e pelo mar, o milagre dos peixes. À beira do mar, Santo Antônio começou sua pregação. Escuta, em nome de Jesus, que seja o glorioso Santo Antônio a pregar para você neste momento. Ouve a palavra de Deus, vós, os peixes do mar, já que os infiéis, hereges, não o querem ouvir. Bendizei ao Senhor, vós, que podeis vos mover livremente nas águas, onde encontrais alimentos, e nos esconderijos sois salvos das tempestades. Bendizei ao Senhor, pelo fato milagroso que salvou o profeta Joel. E também pelo fato que na boca do peixe foi encontrada por Pedro a moeda para pagar o tributo. Bendizei ao Senhor, vós que sois os nossos irmãos. E os peixes, à tona da água, escutavam as palavras do santo. O povo aclamava o mensageiro da bondade e da paz. E muitos hereges se converteram. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela intercessão do glorioso Santo Antônio de Pádua. Meu irmão mais velho, como eu costumo dizer, na fé. A denúncia dos vícios, e agora eis a cruz de nosso Senhor, afastai para longe de nós todo inimigo da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, aleluia, aleluia. Para que Santo Antônio nos auxilie na quebra dos vícios, das jogatinas, da pornografia, da prostituição, do alcoolismo, das drogas ilícitas, dos vícios, enfim, sejam eles quais forem, até mesmo de fofoca. Vício é vício. O vício ele se combate pela virtude. A virtude da obediência, da humildade, da mansidão, da pobreza, da castidade, da pureza. Então, vício se combate por meio das virtudes. As pregações da Quaresma do ano de 1231 juntaram nas igrejas ou nas praças grandes multidões de nobres e camponeses, homens e mulheres, poderosos e ladrões, até mulheres de má vida que escutavam as palavras do santo.
E aqui eu até coloco, quando ele fala de uma vida, né, deixa bem claro para nós que é a prostituição, que é uma vivência errada da vida sexual, que é própria para o casal, consagrado a Deus no sacramento do matrimônio. Então, namorados que vivem um relacionamento sexual ativo, deve se parar por amor a Jesus Cristo. Você, ao longo do tempo, você vai entendendo, vai nos acompanhando aqui na página, @Família Bethesda, vai nos acompanhando no programa Família, Lugar da Bênção de Deus, pela Rádio Nossa Mãe, e logo você vai começar a entender, porque o seu coração ele vai se purificando, né? De que masturbação é pecado, de que pornografia é pecado, de que olhares indecentes são pecados, de que vestimenta indecente leva o outro a pecar, então se torna um pecado, se imputa um pecado na minha alma. Então você vai entendendo. É claro que a mentalidade do mundo, ela foi pesando tanto sobre os homens e mulheres desde a sua primeira infância, que nós chegamos no momento a qual as gerações elas já estão acostumadas, anestesiadas, em coma, nessa vivência da pornografia, da prostituição. Nós já praticamente vivemos um Sodoma e Gomorra. Mas se houver um justo, o Senhor olhará por ele. Que seja eu, que seja você esse justo. Do conventinho de Bassano, com um irmão leigo, foi até o castelo de Romano para defender das garras sanguinárias de Ezelino os camponeses da redondeza. Ezelino ficara aterrorizado com as enérgicas repreensões e ameaças do Santo Antônio, e amedrontado deixou-o partir em paz. Vi, disse ele, sair da face desse padre um raio divino, pelo que fiquei tão atemorizado que pensava estar no inferno. Em Pádua reinava a usura com a opressão dos pobres. Santo Antônio, além de combater esta situação, conseguiu que fossem feitas leis mais justas com a finalidade de amparar as famílias dos devedores que eram encarceradas. Ao final do ano, passou um tempo em Assolo para rezar. Percebe-se que a oração, ela sempre acompanha esse glorioso santo. A oração não é à toa. A oração da Sagrada Escritura, a oração do Santíssimo Rosário, repito, as ladainhas, como é importante. Aproveite esse mês de junho dedicado ao Sagrado Coração de Jesus para rezar a ladainha ao Sagrado Coração do Senhor Jesus. Você não entende ainda como é poderosa essas orações, poderosa no sentido de nos levar a uma conversão, a uma intimidade com Deus que talvez você ainda não tenha experimentado. Aproveite esse dia de hoje, um dia preparado para você pelo Senhor, para viver a oração. E a partir desse momento se consagra a Deus, assume as promessas do seu batismo. E se você não é batizado ainda, procura a Santa Igreja para se realmente imergir nas águas, para com Cristo morrer, para com Cristo ressurgir também. Se você ainda não está dentro do sacramento do matrimônio e vive com alguém, procura a igreja, procura entender. E repito, acompanha-nos aqui na página. Nós queremos evangelizar desta forma, para que você tenha uma vida na graça, e graça santificante. E não é somente receber a bênção, mas é viver a bênção. Compreende? Desculpa às vezes que eu me exalto, mas é como eu sou e eu não posso ser diferente. Quero falar um pouco agora sobre a morte de Santo Antônio. A caminho do Campo San Piero, Santo Antônio adoeceu. Os frades, preocupados com a saúde do santo, quiseram levá-lo para Pádua, e o deitaram sobre um carro de bois e seguiram para lá. No convento de Arcela, pararam para descansar. Ao longe, delineava-se Altaneiro, banhado pelo sol poente. O lindo panorama vespertino de Pádua. O santo levantou os olhos e os braços, dizendo: Abençoada sejas tu, cidade de Pádua. Em ti eu descansarei. E começou a oração de consagração a Nossa Senhora. Os frades, entre lágrimas, repetiram a oração com o santo, que adormeceu no Senhor. Era dia 13 de junho do ano de
1231. O lento repicar dos sinos do campanário de Arcela anunciava a morte do santo. Quero ler então aqui, depois da morte de Santo Antônio. Deixa eu ver se eu pego a oração. Oração de Santo Antônio, a Virgem Maria. E depois a gente encerra falando um pouco sobre a beatificação. E a glorificação de Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, contemplando a vida de Santo Antônio de Pádua, uma vida voltada para o Senhor, oração de Santo Antônio, a Virgem Maria. Nós te pedimos, ó Senhora nossa, excelsa Mãe de Deus, exaltada acima dos anjos, que enchas nossos corações com a graça celeste, que faças brilhar neles o ouro da sabedoria, que os ornamentes com as pedras preciosas das virtudes, que derrames sobre nós a oliveira bendita, o óleo de tua misericórdia, para recobrir a multidão de nossos pecados, para que mereçamos ser elevados à sublimidade celeste, e que nos tornemos felizes com os bem-aventurados, pela força de Jesus Cristo, teu Filho, que te exaltou acima dos anjos, que te honrou com a coroa real, e te colocou num trono de luz. Amém. Amém. Glorioso Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Então quero encerrar só para que você entenda um pouco sobre a beatificação de Santo Antônio. O corpo de Santo Antônio foi sepultado na igreja de Santa Maria, em Pádua. Diante de seu túmulo começaram as glórias e milagres. Aquela sepultura teve imediata veneração das enormes massas de fiéis que ainda guardavam nos olhos e no coração a bondade do santo e pediam proteção. Não havia transcorrido ainda um ano após sua morte, quando o Papa Gregório IX assinava o decreto de canonização. Em nome e louvor da Santíssima Trindade e para exaltação da Igreja, inscrevemos o servo Frei Antônio, confessor da Ordem dos Frades Menores, no catálogo dos santos. O culto a Santo Antônio foi cada vez mais amplo e intenso, e no ano de 1300, em sua honra, erguia-se em Pádua a majestosa Basílica, meta de romeiros do mundo inteiro. O santo que foi canonizado de forma mais rápida, o glorioso Santo Antônio de Pádua. Para encerrar, então, quero ler aqui sobre a glorificação de Santo Antônio. No ano de 1263, sendo superior geral da Ordem dos Frades Menores, São Boaventura... deixa eu só pegar algo aqui. Tá. Então, continuando. No ano de 1263, sendo superior geral da Ordem dos Frades Menores, São Boaventura, foi aberto o túmulo de Santo Antônio, e entre as cinzas do corpo encontraram a língua conservada, intacta e viva, tomando-a nas mãos, São Boaventura disse: meu Deus, olha que beleza, olha que maravilha. O santo que de forma mais prática, mais rápida foi canonizado. Então São Boaventura, digamos que na exumação foi aberto o caixão de Santo Antônio e encontraram a língua dele intacta, viva. E olha o que São Boaventura exclama: ó língua bendita, que sempre louvastes o teu Senhor e fizestes com que outros o louvassem, continua a falar a Deus por nós. Beijou-a devotamente e guardou-a num relicário. Desde logo, no mundo inteiro, surgiram os santuários da bondade e as maravilhosas obras sociais da caridade em honra de Santo Antônio.
Se Santo Antônio é universalmente um dos santos mais populares, é porque tem seus méritos para isso. Além de um sincero amor a Deus, tinha um grandíssimo amor ao próximo. Foi por estes dois grandes amores que seus quase 36 anos de vida arderam e se consumiram na oração, na penitência, nos estudos, na pregação que arrastava as multidões, no combate às heresias, na defesa dos pobres e na realização dos milagres por graça de Deus. Quero fazer uma ênfase aqui, na penitência, consumiram na oração. A vida de oração é importante para a sua vida com o Senhor. Na penitência, nos estudos, é importante o estudo da Sagrada Escritura, do Catecismo da Igreja Católica, dos documentos da Santa Igreja. É necessário a leitura de bons livros da vida espiritual. É necessário conhecer a Santa Igreja, se aprofundar na história da Igreja. Na pregação, que arrastava as multidões, no combate às heresias, então na pregação na vida, pregar com a vida, pregar com palavras, enfim, segundo o seu ministério, segundo o seu trabalho na igreja, segundo a pastoral que você serve na Santa Igreja, é necessário ter o testemunho de vida, e vida de oração, e vida de estudo, e vida de penitência. Tá bom? Para se combater as heresias. E é as heresias que vêm como que os tsunamis sobre nós nos dias de hoje. Até mesmo dentro da própria igreja. Nós não podemos permitir isso. E a forma que nós temos para lutar é viver santamente como viveu o glorioso Santo Antônio de Pádua. Amém? Salve Rainha Santíssima, valei-nos o glorioso São José. Oremos a oração do Senhor para encerrar esta live. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. Deus te abençoe e até a próxima. Fiquem com Deus.